Fala pessoal, tudo certo? Um tempo sem postar aqui, retomando hoje, queria trazer um tema importante, especialmente para quem tem negócio próprio, quem é empresário. Eu acho que o pequeno empresário ele vai se identificar mais com algumas coisas que eu vou falar, mas basicamente, normalmente, o empresário sabe o faturamento, né? Quanto vende. É o indicador mais comum ali que a maior parte ou quase todos conseguem controlar, mas nem sempre conseguem saber quanto que sobra na linha final da estrutura de resultado dele, né? Para quem está familiarizado, estou falando de uma estrutura ali de relatório DRE, por exemplo, que vai mostrar ali com mais clareza quanto que ficou de custo no meio do caminho, inclusive o prolabore do empresário, né? É inclusive muito comum o pequeno empresário não definir um prolabore e ter um movimento ali financeiro misturado com o, o que ele tem de conta para pagar e, enfim, você se identifica com essa situação? Acho que é algo bem comum. Eu comecei minha jornada como profissional trabalhando num negócio familiar que não tinha uma gestão financeira profissional e eu até contribuí para a gente tentar profissionalizar mais, mas alguns pontos que eu vou citar aqui eu acho que se encaixam, né, em muitos casos, até porque eu atendi durante quase 5 anos aí mais de 1.000 empresários que eu visitei tentando vender uma solução de pagamento. E dentro desse escopo ali de conversa, conversar sobre o negócio era algo bem comum, que era uma afinidade que eu tinha. E, né, diante das múltiplas funções que o pequeno empresário acaba tendo, né, ele opera o negócio, ele contrata, ele demite, ele vende, paga imposto, muitas vezes instala, se é um prestador de serviço, né, bota a mão na massa ali. E o financeiro nem sempre é um setor que ele se dedica tanto a cuidar. Muitas vezes existe um casal, aí uma das partes cuida do financeiro, ou às vezes é um funcionário, uma equipe. Nos últimos anos cresceu muito o serviço de BPO financeiro. Eu, inclusive, já trabalhei nesse formato, prestando serviço para algumas empresas, que é um escritório terceirizado ali para operar o financeiro de uma empresa, né, sem ser um funcionário direto. Então, assim, os pontos que eu queria trazer aqui de reflexão, né? Muitas vezes o faturamento ele é confundido com o resultado e isso deve ser separado, né? O pequeno empresário também costuma ver o contador ou até mesmo o gerente de banco como referências de conhecimento financeiro, mas tem que tomar cuidado. O contador ele já é uma figura que tem uma demanda muito grande do sistema tributário brasileiro, que é complexo e alguns contadores até conseguem prestar um serviço a mais ali ligado à gestão. Infelizmente, né, a gente sabe que no nosso país a gestão tributária nem sempre é igual ao gerencial por N motivos, né? E seria importante que existisse um balizamento nisso para que a concorrência fosse mais leal, mas acho que um dos motivos para que não aconteça isso é, primeiro, a alta carga tributária, segundo, a concorrência. E o gerente de banco, né, que eu acho que é uma figura que até tem perdido força ali, né, diante do crescimento dos bancos digitais, o próprio acesso à informação hoje é muito maior, né, e as práticas ruins
estão sendo cada vez mais conhecidas no mercado, mas ainda existe por boa parte aí do empresário que depende de linhas de crédito, especialmente, que depende ali de um giro bancário, uma visão de conhecimento. É claro que sim, o gerente de banco ele tem conhecimento também, né, mas ele nem sempre vai te vender uma solução que é só boa para você, né? Ele é um cara que tem ali uma bandeira, eventualmente ele tem metas a cumprir e ele precisa daquilo também para cumprir ali as obrigações dele com a empresa que ele trabalha, faz parte. Então o empresário fica no meio, ele muitas vezes tem que definir prioridades ali de ações para atuar ou lidar com o que ele faz de melhor, e o financeiro nem sempre é o que ele cuida de melhor, né? Vou citar 4 problemas comuns aí que a gente está acostumado a ver, né? Contratos e assinaturas esquecidas, né? A gente tem ali às vezes um custo que a gente paga e muitas vezes não utiliza aquele benefício, aquele fornecedor ou aquela ferramenta a contento, e acaba de alguma forma, por algum mínimo uso, mantendo aquele sistema ativo e aquilo virando uma despesa que poderia ser evitada ou às vezes otimizada se a ferramenta fosse melhor aproveitada. Acontece com muita frequência, né? Então, revisar a estrutura de custo é uma rotina bem importante, né? É importante que tenha uma revisão pelo menos mensal nos fechamentos aí, entrar em detalhe, fazer uma análise minuciosa para saber onde está escapando dinheiro que às vezes não precisaria escapar. Precificação é sempre um gargalo, né? Principalmente quando a gente fala em indústria e serviço, eu acho que é mais complexo. O comércio ali de revenda, ele já tem um preço base ali na compra, embora a carga tributária, o sistema tributário seja outro problema nesse caso, né? Principalmente quando se tem fornecedores fora do estado, dependendo do regime tributário. Então, custos que muitas vezes você tem que entender de contabilidade para saber qual que é o custo final ali do seu produto, mas é revenda, né? Você vai botar uma margem ali em cima do seu custo, contando ali o custo do produto, o frete, eventualmente uma diferença tributária, mas muitas vezes a precificação, né, ela é baseada num concorrente, então ela pode ser negativa se a sua estrutura de custos for menos eficiente que a do seu concorrente. E aí você precisa saber analisar isso, porque, claro, você pode estar entrando no mercado querendo oferecer um diferencial, mas existem diferenciais além do preço, né? E aí existe toda uma estrutura de marketing e até mesmo de produto, né, que precisa ser avaliada. Aí foge até um pouco do escopo do financeiro, mas tem a ver, né? Até porque tudo é dinheiro. Eu já mencionei, mas o prolabore sem critério é um outro ponto, porque é muito difícil o pequeno empresário, é muito raro você ver um pequeno empresário que define o prolabore ali como um salário, como se ele fosse um funcionário da própria empresa. Essa é a conduta mais indicada pelos consultores, tá? E o lucro da empresa ser algo que precisa ser decidido, se ele vai ser reinvestido, quanto vai ser reinvestido, quanto vai ser distribuído, qual que é a frequência de distribuição também, dependendo dos controles, obviamente. A grande maioria dos pequenos negócios às vezes nem tem um DRE estruturado que é fechado todos os meses com precisão. Então, por mais que os sistemas estejam mais acessíveis e tenham muita opção, na grande maioria dos casos eles não são bem alimentados. Então, acho que é um ponto que precisa ser avaliado.
A inadimplência é um outro ponto, né? A gente sabe que a segurança jurídica no país também é algo complexo, então você vender no crediário, você precisa ter uma estrutura muito robusta para você analisar o risco, para sustentar às vezes aquele prazo, para correr o risco de perder aquele recebimento, né? Entregar um produto em detrimento de uma promessa de pagamento. E isso pode quebrar um negócio, né? Como, né, muita gente já viu aí acontecer inúmeras vezes. E nem sempre existem recursos jurídicos para receber aquela dívida, né? É um país frágil nesse aspecto. E muitas vezes as empresas precisam optar por não abrir crediário e acabam perdendo oportunidades de vender para outras empresas ou outras pessoas que eventualmente não usem cartão de crédito, enfim, às vezes não tem condição de pagar à vista. O cartão de crédito cresceu muito por conta disso, né? Mas ele também gera custos ali para o empresário, não só de taxa, mas eventualmente de carga tributária, né? E até problemas tributários se a condução não for bem feita ali na questão da emissão da nota. Então, esses 4 pontos são comuns aí, né, no aspecto do empresário pequeno, e é importante que assim o empresário saiba conciliar, saiba entender o momento de pedir uma ajuda, de delegar uma área de conhecimento que ele não domine, né, e entender o momento do gargalo de crescimento dele. A gente sabe que tem pessoas que têm o perfil ali de querer controlar tudo, tem dificuldade de delegar. Muitas vezes a própria gestão de estoque ou o fluxo de caixa, que são outros dois problemas. Vou ver se eu faço um outro vídeo falando especificamente desses dois pontos, porque são dois grandes fatores aí que determinam sucesso ou fracasso de empresa, né? Fluxo de caixa e gestão de estoque, que é gestão de um dinheiro que virou produto, né? Ou virou manufatura. Então, se gerenciar isso faz toda a diferença. Muitas vezes o fluxo de caixa é mais importante do que um DRE por competência, né, que analisa o resultado ali sem considerar se tudo que foi vendido foi recebido, ou tudo que foi assumido ali de compromisso já foi pago. Quando a gente fala de competência, a gente está falando de promessas também, né? Então, o fluxo de caixa ele funciona numa linha de o que entra e o que sai, é um pouco mais claro, mas, né, por exemplo, um parcelamento, um financiamento, ele é algo que escalona ali a questão de um compromisso. Enfim, são muitas vertentes, né? E eu quero destrinchar um pouco mais sobre isso, mas aí eu deixo um convite, né? Eu faço um trabalho com consultoria financeira já há alguns anos. Iniciei ali prestando atendimento para alguns clientes que eu tinha nessa época, que eu fazia um trabalho porta a porta ali de meios de pagamento. Depois eu tive uma parceria ali para prestar uma consultoria com um modelo mais pré-definido. Fiz alguns trabalhos também autônomos, mais robustos, e tenho investido um pouco mais em compartilhar meu conhecimento aqui na internet nos últimos meses, para poder atender, às vezes, pessoas que estão mais distantes ou que eventualmente queiram conversar a respeito. Mas se eu puder ajudar de alguma forma, mesmo que não seja vendendo meu serviço, eu estou satisfeito. Então eu tenho um diagnóstico autônomo, que você responde um formulário de 10 perguntas, eu vou deixar aí se quiser preencher para entender ali um cenário dentro da linha de serviço que eu presto, como é que eu conseguiria te ajudar. A gente pode conversar a respeito, sem compromisso também. E é isso. Abraço a todos aí.
Obrigado. Curta e compartilhe se gostou do vídeo.